Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, você sabe, né? De segunda a sexta, sempre às 16h30, ao vivo aqui na Vibe Mundial, Mundial e você, aos sábados, das 7 às 8 horas da manhã, então amanhã tem. E hoje eu tenho... Gente, o papo hoje é bom, viu? Você que gosta de rede social, você que gosta de ficar ali na internet por bastante tempo, eu gosto, não vou mentir. Agora a gente vai entender tudo isso também com as emoções, com os sentimentos que eu estou recebendo aqui hoje, a Elisângela Niná. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Que papo bom, né? Bom, já começamos. Já começamos, a gente está ali tricotando uma meia hora na recepção da rádio. Eu gosto assim. Não é? E é bem interessante tudo que a gente vai pescando. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, pelo aplicativo e pelo site Vibe Mundial FM. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o YouTube. E lá você nos acompanha, estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. E eu não quero perder tempo. Vamos falar com a psicóloga Elisângela sobre inveja. Inveja em tempos de mídias sociais. Como mudou, né? A gente sabe que a mídia, ela existe, mas quando a gente fala em mídia social, a gente parece que está falando de um universo tão gigantesco e estamos inseridos nele, né, Elisângela? Estamos, totalmente. A gente estava lembrando da época da revista, né? Como, de alguma forma, essa interação social, né, midiática, sempre houve, mas uma proporção muito menor. E agora é isso, né? Está numa escala que a gente não consegue mensurar, né? E se você não vê alguma coisa que todo mundo está comentando, você já está fora da caixa, né? Já não tem assunto. Já não tem assunto. Mas a gente vive num momento onde a sociedade mudou bastante, a gente tem a internet para facilitar isso e temos o assunto inveja, né? A inveja, a gente ouve falar muito dessa questão de inveja, principalmente depois do Instagram, né? Com as suas fotos maravilhosas, com essa vida que parece que não é real para muitos. Uhum. Me explica uma coisa, como que você, como psicóloga, no seu dia a dia, você enxerga a inveja exatamente nesse contexto? Eu percebo que as pessoas estão existindo cada vez menos, sabe, na vida real. E aí, querendo ou não, o celular, ele acabou sendo um universo paralelo para a maioria das pessoas. Então, como eu gasto muito tempo nesse universo paralelo, sobra pouco tempo para o meu universo real, né? Então, quando eu começo a comparar, para pensar, fica bem desvantagem o meu universo real. Então, assim, a inveja fica quase que impossível de não aparecer, né? Porque só de você parar numa foto, fica, opa, que lugar lindo, gostaria de estar lá. Que mulher com corpo maravilhoso, gostaria de ter igual. E assim vai, né? Isso. Que relacionamento, que amigas, que cabelo, né? Então, veja, as pessoas, elas estão existindo cada vez menos mesmo. Para pensar, até na criança. Sério isso, né? Então, a gente, não sei, quando você era criança aí, eu sou de uma geração que eu ainda brinquei na rua. Hoje em dia, para pensar, as crianças não brincam na rua. Também. Elas existem menos socialmente falando. A gente também. Então, a gente existia mais socialmente. Então, isso é um fato. A vida vai ficando com menos estímulo, né? Quanto menos estímulo, para pensar, o meu sistema nervoso central também vai ficando mais caidinho ali. Porque o nosso cérebro, ele precisa de estímulo o tempo todo, né? Então, acaba sendo essa daqui a única fonte de estímulo, o celular. A minha distração é o celular. A minha vida é o celular. Sim. E muitos falam isso, né? O que eu entendo por inveja exatamente? Como a psicologia vê. Eu vou definir aqui, acho que de uma forma, sei lá, popular, né? Vamos pensar que o invejoso é aquele que ele quer muito algo que muitas vezes nem faz sentido para ele, mas ele quer simplesmente pelo tesão ali de tirar do outro, ou de alguma forma de obter do outro, né? Porque já que você está tão bem com isso, então eu quero isso também, né? E é perigoso, porque não é eu quero porque faz sentido para mim, né? Eu quero porque aquilo está te fazendo bem, o meu mundo está sem graça, então eu quero de alguma forma isso aí que você tem, essa alegria. Nem que eu tenha que tirar literalmente de você a alegria. Entendi. Entende? Ou seja, não é só material. Não. Nós estamos falando também do que não é palpável, né? Sim. Acho que até mais disso, foi sabe? Nossa, foi forte isso, né? Tirar até a alegria do outro. Quando o invejoso tem noção
de que ele tá com Tem. inveja. Eu tô falando daquele Tem. invejoso, gente, invejoso mesmo, Tem. né? Ele tem noção de que mas é uma questão, quando olha para ele, é uma questão de não aceitação da própria vida, é uma questão de isso não tá legal, mas eu também não quero mudar, eu gostaria de tudo de forma fácil. Vamos pensar assim, né? É A inveja, autoestima também não? a inveja, ela é uma emoção comum, igual a ansiedade, né? Mas a gente está falando daquele invejoso perverso mesmo. Aquele cara que, de fato, ele tem noção que ele é capaz de fazer mal para obter ali aquilo, né? Que tá, quer dizer, tá muito iluminado ali. Então, peraí, deixa eu pegar esse troço para mim. Ele não tá bem, né? Ele não percebe nada de bom na própria vida, porque ele consegue o tempo todo só enxergar o que ilumina na vida do outro. Ele não tá contente ali. Se você tá bem, você tá muito focada na tua vida. Eu sempre digo assim, ó, se você gastar tempo cuidando da tua vida, não vai sobrar muito tempo para olhar para o lado. Mas assim, isso daqui, o celular, eu tô apontando isso daqui, é o celular, porque o celular né? tá aqui. Então vamos parar para pensar. O ideal é que eu foque na minha vida, mas assim, o celular, né, a internet, ela estimula a gente a olhar para a vida do outro o tempo todo. Então, fica um pouco difícil para aquela pessoa que já tem uma característica, né, mais perversa em algum grau, para ela, às vezes, sei lá, às vezes brigar contra isso. Mas ela tem noção. Esse invejoso mais perverso tem noção, total. E a vítima, ela também percebe isso? Porque normalmente esse invejoso, a gente está falando em mídias sociais, ou seja, parece que a gente está falando que esse invejoso, a pessoa com inveja, a pessoa com inveja, nesse caso da perversão mesmo, está olhando apenas para gente famosa, para celebridades e tal. Mas não, né? Ele segue pessoas conhecidas e fica ali. A cara dela, gente. Segue, te falei ali fora, né? Até, principalmente no mundo corporativo, porque querendo ou não, acaba colocando, né, de uma maneira muito, enfim, muito direta essa questão da competitividade. Então a gente é amiga, a gente entrou na mesma empresa e de repente você foi promovida. Automaticamente, né, se eu não estiver bem ali comigo mesma, se eu não estiver existindo de uma forma funcional, contente com a minha forma de existir, eu posso entrar num lugar de questionamento meio perigoso. Por que ela foi promovida e eu não fui? O que ela tem que eu não tenho? E de repente o meu olhar para isso pode ficar meio perigoso. Se eu não tiver um domínio, né, dos meus pensamentos ali, de quem eu sou, e a maioria das pessoas não estão tendo. Porque a gente está sendo estimulado a olhar para fora, né? Ninguém quer mais gastar tempo olhando para si. E a gente fala tanto de autoconhecimento, né? Que aí é uma questão de cuidar da própria vida, de cuidar das suas emoções e dos seus pensamentos. E me diz uma coisa, principalmente nesse mundo corporativo, que é o mundo que a gente vive, né? A grande maioria. Independente, né? Você como psicóloga pode trabalhar no ambiente corporativo também normalmente. Quando ocorre esse tipo de situação, quando você fala do perverso, ele pode cometer maldades? Pode. E você tinha perguntado se a vítima de alguma forma percebe. Muitas vezes não, né? Porque é isso, a gente é amiga, eu penso o quê? Imagina, você não vai me fazer mal, você está torcendo por mim aqui. Então, assim, isso te dá espaço para invadir, né, o meu território e me ferir de diversas formas, porque eu estou vulnerável, eu confio em você. Né? Então, é muito perigoso, porque o invejoso ele pode estar mais perto do que as pessoas imaginam. E aí ele ganha território e tempo para agir de maneira mais assertiva para ferir o outro. Porque o outro está preocupado em continuar crescendo, Sim. né? E quando a gente percebe, né? Eu percebo que o meu colega de trabalho está com um grau de inveja mais elevado. Eu devo tomar alguma atitude? Eu posso colaborar também com a cura dele? Entre aspas. Olha, eu sempre digo em qualquer aspecto, a gente não vai conseguir salvar ninguém. Óbvio que a gente, contingencialmente, pode influenciar de forma positiva. Então, a minha sugestão é, se possível, evite, na verdade, ali, compartilhar muitas coisas. Então, provavelmente você não vai conseguir mudar aquela pessoa. A gente não sabe o grau de abertura que ela tem. Então, será que já que você percebeu que essa pessoa está com esse olhar tão nocivo, será que vale a pena, né, compartilhar ainda uma vida tão próxima, né, uma existência ali? Então, eu sou a favor da autopreservação, né? Então, quando o paciente entra, o meu foco é preservar aquele paciente. E a ideia é que ele aprenda a se preservar.
Se preservar não tem nada a ver com ser egoísta, Sim. nem com passar por cima de ninguém. Mas tem a ver que se isso daqui está me fazendo mal, eu preciso entender que eu tenho que sair daqui, senão eu vou ficar fragilizado, né? Então, na verdade, o melhor que você pode fazer é se preservar e entender que talvez aquele espaço, né, não seja um território muito amigável para você. E se preservar também é se preservar nas redes sociais? Ah, também. Também, né? Também. Que a gente acaba se expondo muito também, né? Sem perceber também. Ou então entra naquela questão da comparação, né? Que a gente estava conversando também. Tá todo mundo, não estou falando de uma pessoa só, está todo mundo movimentando as redes sociais. Eu também tenho que movimentar. Aí entra numa correria, né? De poder fazer e fazer bem e postar coisas e a gente pode errar. Lembra, em off ali a gente estava batendo esse papo, né? As pessoas, elas não estão entrando muito em contato com o que faz sentido para ela. Então você tá lá, você mostra teu filho, teu marido, que legal, eu vou mostrar também. Mas assim, será que isso faz sentido para mim? Será que é isso que eu quero vender? Sei lá, eu sou psicóloga. Então faz sentido para mim vender isso, vender meus filhos, vender, né, indiretamente aquela imagem, porque querendo ou não, todos que estamos ali estamos vendendo o nosso trabalho. Tá disponível aqui. Mas faz sentido, né? Só porque a fulana tá fazendo. Então, para mim, não faz, né? As pessoas, elas estão indo, tipo, no efeito manada mesmo. Não, vou ficar aqui, sei lá, vou postar foto de biquíni, sem biquíni, faz sentido para mim, né? Tá aí o perigo do negócio. Valorizar muito isso, né? Quando a gente olha para toda a nossa sociedade, para todas essas mídias que nós temos, como que a gente deve lidar com tudo isso? Independente da inveja ou da não inveja. Saímos agora de um carnaval, por exemplo, né? Onde você escolhe o que assistir, você escolhe aonde ir. Essa escolha é importante na vida da gente, né? Isso é uma questão de se preservar também? Sim. As pessoas, elas estão perdendo muito esse instinto de autopreservação. Para pensar, se eu gasto a boa parte do meu dia, né, aqui no celular, ao invés de investir em mim, eu também não estou me preservando. Presta atenção no tipo de escolha que eu estou fazendo. E aí eu vou colher o fruto disso, porque a minha existência vai ficar bem pouco estimulante, né? E aí, querendo ou não, entro naquele ciclo vicioso, onde minha vida está pouco estimulante, mas isso daqui, que é o celular, me estimula muito. E aí eu fico desanimada porque está muito distante de mim. E aí, querendo ou não, eu fico fazendo uma escolha atrás da outra, onde eu me preservo cada vez menos, né? Onde eu cuido cada vez menos da minha existência. Então, a ideia é que a gente possa escolher um pouquinho melhor, né? Entender que se preservar vai ser sempre o melhor negócio. E as crianças? Que as crianças, elas amam ferrar, né? telas, né? E a gente acaba sendo um bom exemplo para as crianças. E automaticamente, quando elas começam a crescer, elas também se comparam. E elas também podem entrar nesse mundo perverso, né, da internet. A internet é maravilhosa, eu sempre falo aqui, tecnologia beneficia a gente. Mas a gente tem que olhar para todos esses lados, olhando para pais, olhando para professores, de que forma eles deveriam, né, devem começar a pensar para orientar essa criança. Porque a gente está falando de criança que hoje elas são muito avançadas, né? Danadinhos, pior que são. Danadinhos. Você atende crianças? Eu tenho 2 crianças. Você tem 2? Não atendo mais crianças faz anos, só atendo adulto. Veja, eu penso que a gente está caminhando em algum grau, né? A gente está falando tanto de inclusão, né? Quando eu penso em inclusão, eu penso naquilo que talvez não seja tão popular, mas que a gente quer tornar popular ali em algum grau. Já é legal, né? Mas eu acredito que a ideia é levar cada vez mais o respeito com a humanidade do outro, né? Então isso meio que se perde. Porque, querendo ou não, a curtida ficou muito valiosa, quem tem mais seguidor, quem, né, querendo ou não... Virou competição. Virou um negócio... Eu adoro isso aqui também, sou muito grata. Nossa, né? Graças à rede social, meu trabalho pode ser propagado. Mas a gente sabe que tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Uma faca, né? Se usa para tanta coisa legal numa cozinha, mas ela pode ser usada para o mal. Então, assim... Eu penso que a ideia é levar para a criança o máximo que você puder, a importância dela humanizar o outro e dela se humanizar também. Lembra, a vida está ficando pouco estimulante. Então, que estímulo que essa criança tem no dia a dia? Porque, querendo ou não sei se você tem filhos? Não. Pensa assim, as mulheres que têm filhos, então elas vão sair para trabalhar, e aí elas não têm muito tempo de estimular, às vezes, aquela criança. Mas, assim, o que dá, né, para a gente ofertar de estímulo que não seja a tela, para que a vida daquela criança seja um pouco mais real,
e menos andrógena, né? É verdade. Então, assim, na escola também, né? O que, que dá para fazer ali para ser mais real? Então, eu penso que se a gente puder não demonizar o digital, porque é isso, existe, que legal, mas tentar levar o contraponto, né? Vamos olhar um pouquinho para o real aqui. O que, que tem de legal aqui? O que, que dá para a gente fazer independente da tela? Enfim. E com isso você deixa a inveja de lado também. Não é porque você está atuando, você está trabalhando, você está educando. Não é? Você está participando da vida dessa criança. Mas é interessante a gente olhar para tudo isso, porque a gente sempre fala das redes sociais e acaba reclamando delas. Mas elas também nos beneficiam muito, não é? É dali que a gente divulga os programas, por exemplo, onde vocês, profissionais, colocam inúmeras informações que podem acender um alerta para todos nós. Não é verdade? Sim. E com tudo isso, quando uma pessoa chega ao teu consultório com uma questão, que pode ser inveja, como pode ser qualquer outra coisa, tem que ter um olhar sem crítica, né? Sem julgamento, só de ouvir. Na verdade... E esse ouvir é o mais importante. As pessoas não têm ouvido muito. Não. Na verdade, a premissa básica, né? Pelo menos ali do juramento que a gente faz é esse do não julgar, né? E as pessoas, às vezes, talvez achem isso um pouco confuso, mas... Para pensar, né? Assim como no digital, a gente vê só a superfície. Então, o casal está ali, a gente vê só a superfície do negócio. A gente não sabe o que tem, né? Profundamente ali. Só que as pessoas, elas focam naquilo que estão vendo, né? No topo do iceberg. Quando a pessoa entra em terapia, você enxerga partes muito profundas da pessoa ali. Então, você não vê só aquela falha, né? Só aquele erro, aquilo que a gente às vezes esconde, né? Na foto. Você vê a humanidade, né, da pessoa ali. Então, eu penso, pelo menos para mim, né, fica mais difícil julgar em algum grau. Com certeza, né? Quando a gente quando fala de inveja, parece que a gente está falando só de corpo, pele, cabelo, cor dos olhos, não é? Mas o universo é muito maior, né? O dinheiro fala muito alto, não é? O carro do ano, né? O namorado, a namorada. Eu acho que tudo isso também leva essa perversidade para um grau até maior, né? E isso é incrível. Eu estava comentando com ela, vocês lembram, caro ouvinte, das revistas femininas e outras tantas, e que tem na banca ainda, né, como as de a Boa Forma, as revistas fitness, ou as revistas como a Nova, a Elle, onde as modelos são sempre muito bonitas. Já causava, né, uma admiração de um lado, mas uma invejinha do outro. Só que o universo hoje é maior, né? E a gente tem que ter um autocontrole também. É importante a gente fazer uma autoanálise para poder entender. Eu comecei a analisar, na hora produzindo a entrevista, eu fiquei analisando como eu pensava com as revistas e como eu passei a pensar com as redes sociais. Eu acho importante fazer essa autoanálise. Verdade. Né? Porque o mundo mudou e tá aí. Estava aí o carnaval, todo mundo falando da Paola Oliveira, um dia xinga, outro dia fala bem. E isso é ser perverso. Sim, as pessoas elas vão se colocando nesse lugar de organizar, né, o que é bom e o que não é bom, né? Então, se você não encaixa nisso, aí ferrou. Então, para pensar, o invejoso em algum grau, ele quer se encaixar, né? Ele quer estar ali dentro daquilo que é, sei lá, melhor aceito, o que é um perigo. Mas ele quer fazer esforço? Não, né? Esse é o perigo do negócio, né? Então, eu quero, sei lá, eu quero ser visto igual a Paola Oliveira, mas o que eu tenho que fazer, né, de forma saudável para chegar naquele caminho, né? Como é que eu faço para alcançar aquela trajetória? Eu quero ter o corpo da fulana. Tá, mas o que a fulana faz para ter aquele corpo? E o corpo é dela, né, gente? Cada um tem o seu. Qualquer estrutura daquela fulana. A gente é individual, né? Cada ser é individual. A gente tem uma... como é que chama? Digital. Sim. Cada um de nós tem uma digital. E assim é para tudo, né? Cor dos olhos, cabelo. Sim. Eu acho que a gente tem que respeitar tudo isso também. Por isso que eu falo que é importante essa autoanálise. Porque a gente também pode encontrar dentro da gente um grauzinho de inveja, um grauzinho de perversidade. E fazer um trabalho interno mesmo para ser melhor. Em algum grau a gente vai ter, né? Que nem você falou, aquela invejinha. Aquela invejinha. Né? A gente, não sou perverso ali, né? Mas... a ideia é isso, você tem que se monitorar, porque senão, sem perceber, você pode entrar nessa linha de malvadeza mesmo, né? De olhar tanto para a vida do outro que aquilo vai ficar extremamente atraente para você, ao ponto de você se negligenciar para atuar, para ferir aquilo lá. Sim, né? Com certeza. Agora, Elisângela Niná, me diz uma coisa.
no teu trabalho, a gente está aqui falando de mídias sociais e de inveja e outras emoções que causam também, né? Perversidade, por exemplo, né? Acaba sendo tenebroso e a gente corre, mas a gente pode ter um grauzinho também se a gente começar a prestar atenção. Mas dentro do teu trabalho, qual que é o carro-chefe? Olha, você atende mais homens, mulheres? Mulheres. Mulheres. Hoje, o meu carro-chefe é atendimento feminino, né? Então, a maioria das mulheres que eu atendo são mulheres que têm questões de relacionamento ali. Então, são mulheres que estão feridas, estão fragilizadas, que vieram de relações abusivas ou que estão. São mulheres que têm dependência financeira ainda e que, por isso, fica com menos vantagem para alguns movimentos, né? E, de alguma forma, eu tenho uma abordagem mais comportamental e a ideia é ir trabalhando, né, o comportamento dessa mulher, né, a percepção de comportamento, para que ela vá se distanciando desse lugar de toxicidade, para que ela vá ganhando autonomia sobre a própria existência. Vai Né? se amar mais? Sim, ela precisa cuidar dessa existência para que ela, primeiro de tudo, compreenda de uma vez por todas que ela não depende do outro, né, que isso é só uma crença que ela alimenta a partir do comportamento, mas a partir do momento em que ela começar a se comportar, né, por outras vias, ela pode se colocar num estado de vida diferente, onde talvez ela se perceba não dependendo mais de alguém, né? Então, hoje o meu carro-chefe são essas mulheres. Sim. Que bacana, né? Eu gosto muito. Né? E o teu é sempre atendimento presencial? É online? Não, Como o meu que é? atendimento é 100% online. A maioria das minhas pacientes não estão no Brasil, são Olha, que imigrantes que incrível. estão fora. Então, elas também trazem a questão da solidão em algum grau. Então, às vezes, a maioria foram com o marido, né? E aí ficam mais solitárias, porque às vezes aquele casamento não está funcionando, mas ela está em outro país, às vezes ela está ilegal em outro país. Então, são muitas questões, né? Para que aquela mulher, às vezes, não consiga fazer movimentos simples. Então, ela está muito frágil. Então, tem muita mulher aqui também, mas hoje em dia é 100% online. Mas funciona Na verdade, totalmente? Tá ali, tá batendo papo, tá Sim. conversando, tá podendo expor os seus problemas. É legal esse trabalho com mulheres, hein? Sim, o CRP, ele libera, né? Ele começou a liberar antes da pandemia, o atendimento online. Até porque a premissa básica é eu enxergar você. Então, eu preciso enxergar a tua expressão, ouvir tua voz. Então, independente da gente estar aqui. Lógico que o contato físico é gostosinho. Mas, em termos de análise, independente da gente estar aqui ou aqui, Sim. eu percebo se você me ergue uma sobrancelha, se o seu tom de voz muda, se a posição corporal Porque o corpo muda. fala, né? Sim, É tudo análise para sim, o atendimento clínico. sim. O programa tá bem acabando. Gostei. Bacana isso, hein? Ó, você que tá fora do Brasil, quer bater um papo com uma psicóloga, tá aqui, Elisângela Niná, para poder te ouvir, Ou em conversar qualquer com lugar do você. estado, Não do Brasil. importa, é bem importante. A gente falou hoje de um assunto importante que está aí ocorrendo há alguns anos já, né? Sim. Com aí a adesão das redes sociais. Veio o Orkut tão gostosinho, né? Aí a coisa foi crescendo, crescendo. Pode, gente. Ganhou uma dimensão tremenda, né? Mas a gente quer ser a gente. Não é? Cada um de nós tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem uma forma de viver. E a gente quer ser isso. Né? Quem quiser contato com você, qual é o caminho? @psielisangelanina. Tô lá, tem Só por conteúdo, tem tudo. Lá tem um link que vai direto para o Zap também, entrar em contato. Por lá. Maravilha. Psi Elisângela Nina. Assim, Isso. sem um acento. Tá bom, gente? Vocês encontram também lá nas nossas redes sociais todas as informações. Obrigada, Elisângela. Eu que agradeço, Prazer em adorei. te receber aqui. Prazer Coisa foi boa, meu. né? Gostei. Tá, eu também. Ai, ó, final de semana já, gente. Pós-carnaval. Amanhã deve ter desfile por aí. Aí todo mundo fica feliz também. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 7 da manhã, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.